Bom, pessoal, começando mais um Energy Channel aqui, hoje parceria aqui com a BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Hoje eu recebo aqui o José da Costa, presidente do Conselho Administrativo da BGD e sócio da D3 Energia, é isso? Isso mesmo. Bom, mais uma vez, José, muito obrigado por ter vindo. Tá? O prazer é meu, eu que agradeço a Em que oportunidade. cidade? Você fica em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte, é. Legal, daqui a pouquinho tá indo embora para lá. É isso aí. Nós tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo e hoje nós tivemos uma reunião e então estou voltando logo depois daqui. É isso aí. Bom, para a gente tratar então de assuntos interessantes aqui, eu vou começar a te perguntar sobre a avaliação do crescimento da geração distribuída no Brasil nos últimos anos. Você tem uma visão estratégica do mercado, você pode trazer e compartilhar a sua visão com a gente. Olha, o crescimento da geração distribuída no Brasil é um exemplo para o mundo, né? Você vê que há pouco tempo atrás nós praticamente não tínhamos nada, hoje já temos 30 gigawatts, que é um Vários estados já bateram mais de 1 giga. Vários estados já bateram mais de 1 giga. Então, são poucos, por exemplo, poucos países na América do Sul, por exemplo, que têm essa capacidade instalada com todas as fontes. O Brasil tem cerca de 200 gigawatts, aí, um pouco mais, de todas as fontes de geração, e tendo atingido só a geração distribuída de 30, é um marco muito importante. Perto do que o mundo precisa para fazer a transição energética, você considera que o Brasil está fazendo bem a lição de casa? O Brasil, ele tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, mais seguras, né? Em termos assim de suprimento de energia. Agora, quando você pega a matriz energética como um todo, o Brasil tem uma boa posição, mas no lugar de ter quase 100% como você tem na parte elétrica, é um pouco menos de 50% de geração limpa. Então, para você atingir a meta mundial, que é chegar em 2050 com descarbonização zero, você tem que retirar todas as fontes, como óleo, carvão, que representa uma parcela muito importante, muito grande dessa matriz energética. Então, muita coisa que hoje são matrizes, são fontes que não usam eletricidade, vão ter que usar eletricidade. Uhum. A eletricidade no mundo representa 20% da energia total, vai ter que passar para 50%. É um crescimento muito grande. E esse crescimento vai ser feito muito com fontes como solares, eólicas, essa parte limpa, né? Então, o papel que a solar e dentro disso a geração distribuída vai ter é muito importante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente fala quando a gente olha para os desafios, né? O Brasil e o mundo. O Brasil, como que você enxerga os principais desafios hoje quando a gente fala em geração distribuída? O que a gente vai enfrentar? Olha, a geração distribuída hoje, que é praticamente baseada em solar e alguma coisa em eólica, pequenas centrais hidrelétricas, ela tem uma característica que a produção ela não é hoje ainda usada com um armazenamento de energia. Então, ela é volátil, quer dizer, muitas vezes ela entra num certo horário muito intensamente e sai depois muito intensamente. Então, isso cria alguns problemas aí na operação do sistema. Mas eu vejo um casamento perfeito com a tecnologia quando a gente agrega a geração solar com armazenamento de energia, no caso específico aí, mais com baterias. Então, esse caso vai resolver esses principais problemas e eu tenho a impressão que, com isso, a geração distribuída vai ter cada vez mais importante nesse objetivo global, que é ter a emissão de carbono zero até 2050. Eu vejo muito isso na China agora. Eu estive na SNEC Uhum. e quase todos os principais fabricantes estavam apresentando soluções de grande porte para armazenamento, os BESS. Uhum. E aí você fala, tá, é um caminho que você vai mudar completamente o controle do mercado, que é um mercado flutuante de energia, né, para você controlar ativamente esse mercado. Perfeito. Você pode fazer aí um balanço, né, entre a carga com a geração, né, evitar que tenha superávit num instante e déficit no outro, e fazer uma coisa integrada. Com isso, o sistema, a operação,
ela passa a ser muito mais eficiente e também a economicidade da geração distribuída como um todo. Muito bacana a gente também entrar num comparativo, como a tecnologia do armazenamento e as regulamentações, né, vamos citar a regulamentação atual do setor de energia, quando o Brasil trouxe, você vê quais aspectos para GD, a favor, né, quando a gente acopla a tecnologia de armazenamento e atualmente a gente fala, tá, mas o que que veio de regulamentação agora que pode dar um checkmate assim no mercado? Olha, para a geração distribuída foi muito importante a Lei 14.300, que estabeleceu um marco da geração distribuída, e já existiam, e não existia uma legislação sobre isso, existiam regulamentações, regulações feitas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é claro que não tem a estabilidade como uma lei. Então, essa 14.300, ela realmente foi muito importante. De vez em quando existem alguns questionamentos, porque ali você não, a 14.300 ela estabeleceu que não poderia haver venda de energia. O que poderia haver eram compensações, ou são compensações de energia. Então, teve há pouco aí Os eh, entendimentos. uma colocação do TCU, verificando, pô, vocês não estão vendendo energia. Não, Uhum. eu acho que isso aí, até a BGD respondeu isso aí e demonstrou que não, o que tem tido são compensações de energia mesmo, né. Mas eu acho Essa que foi a resposta, deu a volta nessa questão. vamos dizer, não está totalmente ainda resolvido, mas a gente verifica agora pelas colocações. Nós tivemos a oportunidade de conversar aí no TCU e fizemos aí todas as demonstrações disso, né? E eu tenho a impressão que isso aí no meu modo de ver, pacificado. Mas eu acho que vai ser muito importante aí no futuro agora, ter toda a regulação para que esse casamento um uso dos recursos energéticos distribuídos seja feito da melhor maneira possível. Aí então seria um casamento entre a geração distribuída, o armazenamento e até mesmo o uso da própria carga, na composição dessa equação total. E eu vejo até a possibilidade com isso você criar certas ilhas com smart grids, onde como você vai ter a geração em cada quarteirão, em cada bairro, você não vai ficar tanto dependente do sistema interligado no momento de um defeito, por exemplo, É uma numa linha tendência. de transmissão. Então, eu acho que é mais um ponto aí que vai ser considerado. Outro aspecto é que a geração distribuída ela pode permitir alguma forma de compensação de energia reativa, que é um termo técnico, mas que possibilita uma melhor estabilidade, uma melhor níveis de tensão de fornecimento, quer dizer, uma melhoria da qualidade de serviço, se isso bem impactado. Então, nós defendemos muito, em vez de ter qualquer querela com distribuidora, que a gente trabalhe em conjunto, porque isso vem para o bem do país, né? Não vem só bem para os produtores, mas para a distribuidora, É uma para o setor segurança para elétrico, todos. uma segurança para todos. Legal. Você, participando do conselho da BGD, eu queria que você falasse hoje, assim, como a BGD tem atuado nesse cenário? Olha, a BGD tem atuado em todos os sentidos, né? Dando treinamento, divulgando, procurando pesquisar, desenvolver, criar tecnologias, usar a experiência de um sócio com outro sócio, e demonstrar, cabalmente, a importância da geração distribuída para a sociedade brasileira, né, e eu diria até para a sociedade mundial. Como você bem falou, né, no começo aqui da entrevista, que comparado com outros países aqui na América do Sul, na América Central, nós estamos muito bem colocados quando o assunto é GD, Uhum. né? E aí a gente fala, tá, então essa troca de experiência entre os associados e a gente consegue ter uma... Como que você projeta aí os próximos 5 anos de oportunidades? Olha, as oportunidades são muito grandes. Saiu até essa semana um trabalho do Ministério de Minas e Energia, junto com a empresa de pesquisas energéticas, a EPE,
que demonstra aí, tem mostrar lá 3 cenários de crescimento da geração distribuída. Hoje está com 30 gigawatts, daqui 10 anos, num cenário ela vai estar com 70, no outro com 60, no outro com 50, em número redondo. Então você vê que é um crescimento muito grande. É um crescimento imenso que vai continuar tendo de qualquer forma. Então podemos chegar, você vê que daqui 10 anos, a 70 gigawatts. Realmente é muita coisa, né? Então, eu diria que o Brasil se destaca nesse ponto, não só na América do Sul, América Central, mas no mundo inteiro, tá certo? E nós temos tudo para ser um país que vai cumprir essas metas de emissão zero em 2050 pela condição que nós temos. Nós somos ricos em sol, nós somos ricos em vento, nós somos ricos em recursos hidrelétricos, em biomassa, quer dizer, fontes limpas de energia, né? Então, nós temos todas as condições de realmente aumentar essa parte da eletrificação, a eletrificação ter uma maior participação na matriz energética como um todo, e isso permitir a gente realmente zerar, descarbonizar a matriz totalmente, de uma forma distribuída, de uma forma descentralizada, com o processo de digitalização que está em curso. E eu sempre gosto de deixar bem claro que quando a gente fala de geração distribuída, você traz riqueza para a população, né? Porque você dá mais chance para pequenos empresários ou para médios empresários participarem do mercado de energia. E Perfeito. não era assim antigamente, né? O mercado de energia era um mercado restrito a poucos operadores. E agora a gente vê que você, na sua casa, pode ser um operador de energia, você pode ter uma segurança energética diferenciada, você pode ter um ecossistema diferenciado quando você carrega seu veículo, quando você tem um módulo solar no seu telhado, né, e daqui a pouco o armazenamento, você passa para ter uma segurança. E aí a pergunta que eu vou te fazer agora, a tecnologia nesse papel, né? Porque se a gente olhar há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente falava, nossa, imagina quando a gente chegar em um ponto que a gente vai ter baterias mais baratas. O Uhum. que isso muda para o setor? Na minha opinião, vai mudar muito, né? Quando a gente colocar todas essas peças se encaixarem. Inteligência artificial, micro-redes, como a gente falou aqui. Olha que Uhum. interessante para a segurança de um país não ter um blackout É. geral, mas você ter redes inteligentes que se conectam à grande rede. Uhum. Eu queria ver a tua visão sobre a tecnologia nesse papel. Não tem dúvida que isso está permitindo que a gente tenha aí uma indústria, se eu posso dizer assim, né, na geração distribuída, totalmente sustentável, né? Ela descarboniza a matriz, ela está localizada, vamos dizer, junto ao consumidor, então você reduz muito a necessidade de grandes transmissões, grandes redes de distribuição, tá certo? E num cenário onde há uma perspectiva grande desse casamento com o armazenamento de energia. E agora, cada vez mais, esses sistemas de armazenamento estão mais desenvolvidos, né? Então, a própria eficiência dos painéis, etc., né? Cada vez mais desenvolvida. Você pode observar que, no fundo, quase todas as fontes de energia, elas provêm do sol. Sim. Você vê, a hidrelétrica, no fundo, é o sol que bate na água, reservatório, aquilo lá gera vapor, o vapor vem, né? É. A biomassa, é a fotossíntese, né? A vida vem do sol. A eólica, né? Exato. Diferentes formas ali de temperatura para você ter o vento, não sei o quê. Então, isso tudo depende do sol. Então, eu lembro quando eu ainda era um jovem engenheiro, estava fazendo estágio nos Estados Unidos, um engenheiro chegou para mim e falou assim: olha, o seu país é um país de grande futuro, por causa da área que tem, a insolação que tem. Então, vocês um dia vão aproveitar isso aí muito bem. Porque aí ele me lembrou, porque a fonte principal de energia é o sol, Uhum. né? E o que nós temos aí é muito grande. Então, um dia nós vamos conseguir gerar energia elétrica direto do sol, tá certo? E de uma maneira muito barata. É. Então, essa tecnologia hoje aconteceu, né? E vai acontecer também com o armazenamento de energia. Então, nós vamos poder ter uma sustentabilidade muito grande. E como você falou, socialmente muito justo, quer dizer, você pode, cada consumidor, não vai nem chamar mais de consumidor, né? Hoje,
em inglês, né? Você tem o producer e o consumer, então vai ser o prosumer, né? E amanhã vai ser o prosumagem, que ele vai produzir, armazenar e gerar a sua própria Ter o energia, né? controle da cadeia toda. Controle da cadeia toda. O consumidor, essa transição energética, né, chama aí, vamos dizer, são 3 Ds. A descarbonização, tá certo? A desverticalização, né, que é você está mais próximo possível ali ter a geração distribuída mesmo, né? Então, esses 3 Ds aí são muito importantes. E agora está entrando, e a digitalização, né? E está entrando o 4D, que é a democratização. O consumidor ele está cada vez deixando de ser ter uma atuação reativa para ter uma atuação proativa, tá certo? Ele sendo não só um coadjuvante do processo, mas sendo um protagonista. O consumidor passa a ter essa força toda. Então, isso é muito importante, né? Então, isso vem ao encontro aí de você ter um preço menor da energia para a sociedade, descarbonizada, tá certo? Sustentada. Então, é uma coisa do futuro, realmente. É um futuro que cada vez mais está próximo e mais presente da gente. Perfeito. E aí, quando a gente olhou para, a partir do ponto que a gente deixou de ter uma regulamentação provisória para ter a 14.300 efetivada, no ponto de vista dos investidores, de investimentos e de expansão em investimentos, como que você vê isso? Olha, isso foi muito importante, né? Foi muito importante porque realmente dá mais estabilidade, o investidor quer isso, né? E é claro que a gente, muitas vezes, a interpretação da lei, uns interpretam de um jeito, outros do outro, né, no seu interesse, mas que não é o interesse da sociedade como um todo. E um dos pontos que a BGD ela quer, vamos dizer, está sempre atenta, é que essa legislação, essa regulamentação, ela seja seguida como foi aprovado, né? E, além disso, que a gente quer cuidar também da geração distribuída num sentido mais amplo, onde se introduzam outros elementos, quer dizer, a gente use todos os recursos energéticos distribuídos para o bem da sociedade. Tá aí o nome, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Né? Não é só uma fonte, mas todas as fontes importam. Perfeito. E aí a gente fala, legal, como que a BGD está lidando com as questões que, na minha opinião, é a mais importante. Quando a gente fala, é lucrativo quem participa do mercado de energia limpa, mas o principal ponto aqui é a gente nos tornarmos uma sociedade de baixo carbono ou zerar uma sociedade zero carbono. Então, o principal ponto é a parte ambiental e sustentabilidade. O que a BGD enxerga sobre essa temática? Olha, nós estamos com uma fonte, as fontes que nós usamos são todas limpas. É o primeiro ponto. Quer dizer, então, estão cooperando efetivamente da descarbonização, né? As fontes são junto ao consumidor. Então, novamente, estão com isso evitando, especialmente com o armazenamento, grandes transmissões de energia ou mesmo de ampliação das redes de distribuição existentes, né? E ficando cada vez mais próximo do consumidor. Então, tudo isso significa uma palavra que pode resumir isso tudo, chama sustentabilidade. É isso aí. E aí a gente fala, né, de que tipos de incentivos fiscais e regulatórios seriam ideais quando a gente fala em acelerar ainda mais o crescimento da geração distribuída. Olha, o incentivo sempre é importante para você introduzir uma técnica, né? E depois de consolidada, ele pode até deixar de existir. Mas é muito importante que o que foi feito não altere, né? Porque senão isso dá uma instabilidade para o investidor muito grande. Mas eu vejo agora como uma coisa necessária, um apoio forte aí para um item importante que é o armazenamento de energia, que casado com o que nós já temos da geração distribuída, permita realmente uma atuação mais forte ainda da geração distribuída, aproveitando todos os recursos energéticos distribuídos que existem no mercado. José, quando a gente vê, a gente já falou disso aqui, né? Olhar para o Brasil é um país que ele tem uma vantagem, vamos pensar assim, ele está largando na ponta ali,
em relação à geração distribuída como um todo Uhum. e a composição energética, a nova energia que vai ser consumida no futuro, né, pela humanidade, a gente fala que a gente tem acesso a todas aqui. E aí, na sua visão, como o Brasil pode liderar ainda mais essa questão? O que você acha? Olha, eu acho que o Brasil pode ser um exportador de energia, né? Em diversas formas, seja pela interligação do seu sistema com os vizinhos sul-americanos, né? Seja na produção de outros energéticos e exportando, porque nós temos, como você está falando, um potencial muito grande. Uhum. Eu me lembro quando ainda jovem engenheiro, a gente ficava muito orgulhoso do nosso potencial hidrelétrico. Você falava assim, poxa, são 260 gigawatts, dos quais possivelmente nós não vamos aproveitar os aspectos ambientais mais de 150, 160. Mas hoje, quando a gente vai comentar sobre o nosso potencial de energia solar, de energia eólica, a gente muda até a unidade. Em vez de falar de gigawatts, nós vamos falar de terawatts, Uhum. né? E com uma irradiação solar que permite um rendimento aqui no Brasil muito maior do que nos outros países. Sim. O eólico, mesma coisa. Biomassa, mesma coisa. Então, Deus nos deu uma condição em que nós precisamos aproveitar para aumentar o rendimento do brasileiro, ter uma tarifa de energia mais barata, e ver todas as condições para que isso tudo seja usado para o bem da sociedade brasileira. É uma sopa de oportunidades energéticas Sem aí, dúvida. bem servida. Bem servido. É Sem isso dúvida. aí, pessoal. Hoje, então, eu recebi aqui o José da Costa, que é presidente do conselho de administração da BGD e sócio da D3 Energia. Essa D3, o nome dela é exatamente por isso, tá certo? É a descarbonização, né? a, 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 o uso da energia lá distribuída, Uhum. né, junto ao consumidor, né, e a digitalização. Foi bem escolhido o nome. Agora eu acho que nós tínhamos colocado, devia ser D4, né, por causa da democratização, Exato. essa força que o consumidor passa a ter aí. Que legal. Parabéns pela iniciativa. E vou abrir um podcast, depois desse podcast aqui, eu vou abrir um fórum de discussão, onde eu gostaria que você participasse também desse fórum, onde que as pessoas podem interagir. Ah, gostei, gostaria de saber mais sobre esse tema, quer fazer uma pergunta aqui para o José ou para a BGD, você vai estar disponível lá nesse fórum. Olha, para mim vai ser um prazer atender esse convite e sempre essas discussões são muito úteis, né? Mesmo quando você tenha opiniões aí diferentes, né? Porque com essa discussão sem paixão é que a gente pode tornar o nosso sistema cada vez mais confiável, mais seguro, mais barato e o que vem sempre a favor da sociedade brasileira. Então, estou à sua disposição e agradeço muito o convite. Muito obrigado. Abaixe nosso aplicativo, entre lá na Apple Store, na Google Play. Nosso aplicativo Energy Channel já está disponível nas lojas. E o ABGD News e o ABGD aqui dentro do Energy Channel é uma parceria para a gente trazer aqui sempre aqui uma visão estratégica aí dos associados e do mercado para a gente discutir, ok? Valeu, pessoal. Até mais!